Pedro e Cláudio. É Osmar de São Bernardo do Campo. Parabéns para a Bandeirante pela transmissão de ontem, viu? Foi espetacular a transmissão, o espetáculo inteiro, toda a corrida, entende? Maravilhosa imagem, entrevista, enfim, parabéns a você e toda a equipe, viu? Lewis vai para a parte do miolo. Um fim de semana que ele não vai esquecer. Ele que ama o Brasil, que tem e teve a Ayrton Senna, o grande ídolo, a grande inspiração. Deu uma escorregadinha ali o Lewis Hamilton. Vai para a subida agora. Faz os últimos contornos aqui em Interlagos. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Vem no capricho, vem no capricho. O patrão vem no capricho, no capricho. Vem para vencer o GP de São Paulo. Lewis Hamilton, sensacional. Vitória espetacular de Lewis Hamilton. Ele vibra muito e levanta o povo na arquibancada. Lewis Hamilton, 101 vezes Lewis Hamilton. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudia. Aqui é a Rosimeire. Falo do meu sítio na área rural de Muzambinho. A Band foi um show ontem. Acompanhei o final de semana inteiro a Fórmula 1. Muito, muito feliz pela Fórmula 1 estar na Band. A Band retomando o seu DNA no esporte. Show mesmo. Sérgio Maurício maravilhoso. Todos maravilhosos. Parabéns para todos vocês. Beijo. E ele, o dono da voz de toda essa emoção aqui na Band, está ao vivo com a gente mais uma vez aqui no Jornal Gente, para nossa satisfação. Cláudio Humberto e eu convidamos o Sérgio Maurício para participar conosco, contar um pouco mais de todas essas emoções que nós vivemos no fim de semana do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Parabéns pela transmissão, são muitas mensagens, Sérgio, que nós estamos recebendo aqui desde ontem, durante a manhã de hoje, dos nossos ouvintes contentes, né, por toda essa emoção, que claro, a Fórmula 1 e você contando essa história para todos nós no microfone da Band e da Rádio Bandeirantes. Como é que tá a garganta aí nesse day after da Fórmula 1 em São Paulo? Bom dia, Sérgio Maurício. Bom dia, Pedro, meu mestre, Cláudio Humberto. A garganta tá rateando um pouco. Não tá igual o motor do Hamilton, não. Tá rateando um pouquinho. Mas eu acho que é pelas emoções todas que a gente vivenciou nesse final de semana. Um final de semana histórico para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. E eu digo que histórico para a Fórmula 1, Pedro, Cláudio Humberto e amigos da Rádio Bandeirantes aqui do Jornal Gente. Porque nós tivemos primeiro um fim de semana espetacular, com um fim de semana diferente, com a classificação na sexta, depois a corrida sprint no sábado e domingo o GP de São Paulo. Mas mais do que isso, né? Porque a gente viu o Lewis Hamilton ter uma atuação, uma das melhores atuações nas 101 vitórias que ele já teve na carreira, uma das melhores atuações que ele já teve, e aí no final ele acabou nos surpreendendo, nos brindando, nos deixando com a voz embargada quando ele teve a atitude do ídolo dele, do Ayrton Senna, de ir até um fiscal, pegar uma bandeira brasileira e carregar essa bandeira durante toda a volta de consagração e depois levar a bandeira para o pódio, abrir a bandeira brasileira. Ontem o Lewis Hamilton foi mais brasileiro do que nunca. Nós, num jantar que estávamos depois da transmissão, fomos nos reunir para comemorar, para ficarmos juntos e conversarmos ainda sobre Fórmula 1. Nós pensamos até em produzir um passaporte brasileiro e na próxima corrida entregarmos um passaporte, obviamente não um original, mas um passaporte como uma espécie de um carinho, de um agradecimento ao Lewis Hamilton por ter nos revivido um dos grandes momentos, ou vários grandes momentos que tivemos na Fórmula 1, que nos emocionaram, com o Ayrton Senna pegando a bandeira brasileira. Impressionante, parecia ontem que era um brasileiro que estava correndo e não um piloto inglês. E eu não me lembro da história, Pedro e Cláudio, eu não me lembro da história da Fórmula 1 do Lewis Hamilton, nessas 101 vitórias que ele teve, pegar uma bandeira inglesa. Então isso, para nós, foi um motivo de muito orgulho e de muita emoção. Sérgio Maurício, olha, eu quero dizer o seguinte, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu estava assistindo a corrida ontem na companhia da família e olha, todos nos emocionamos com você. A gente sabe daquela frase célebre de Nelson Rodrigues que dizia
que a seleção é a pátria de chuteiras. Mas ontem você colocou o Brasil no cockpit daquele carro do Lewis Hamilton. Foi emocionante, Sérgio. Olha, foi uma lição de transmissão, de emoção o tempo todo. Até agora ainda estou arrepiado, assim, só de lembrando dos momentos em que você nos proporcionou. Parabéns, viu? Estou de fato encantado, cada vez mais encantado com o seu trabalho, com a sua competência, com a emoção que você traz e trouxe para as transmissões da Fórmula 1 neste ano de Fórmula 1, neste primeiro ano de retomada de Fórmula 1 no Grupo Bandeirantes de Comunicações. Parabéns, viu? Muito obrigado, Cláudio. Você sabe que o jornalismo esportivo, ele difere um pouco do jornalismo convencional, do jornalismo que atua na política, na economia, do jornalismo que atua no geral, como a gente fala, trazendo informação, trazendo prestação de serviço. A gente trabalha com a emoção, o esporte trabalha com a emoção. E quando a gente tem a oportunidade de emprestar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa voz, e com toda a nossa equipe maravilhosa, que eu não posso deixar de ressaltar, o Max Wilson, o Felipe Giafone, o Reginaldo Leme, que para mim é a maior referência que eu tenho no jornalismo esportivo, e mais ainda o Rubinho Barrichello, que foi nosso convidado especial. Eu acho que tudo fluiu de maneira muito tranquila, muito legal, foi tudo redondinho, e a corrida nos ajudou muito, porque se tivesse sido uma corrida como o Grande Prêmio do México, que, digamos assim, teve alguns pontos de emoção, mas não, foi um fim de semana que teve emoção o tempo todo, desde a classificação, depois a desqualificação do Hamilton na corrida sprint, ele largando do fundo do pelotão e fazendo 15 ultrapassagens, depois cumprindo a sua penalização que ele tinha pela troca de motor, mais 5 posições. Quer dizer, isso tudo proporcionou para nós essa emoção. E eu emprestei um pouquinho da minha emoção. Eu sou um cara que sou um apaixonado pelo que eu faço e apaixonado pela Fórmula 1. E eu tive essa oportunidade, essa graça de poder narrar esse evento que foi aqui no nosso país. Você sabe que depois da corrida, eu demorei quase 4 horas para sair de Interlagos, porque estava um engarrafamento incrível. E em todos os lugares onde eu chegava, as pessoas me falavam exatamente desse sentimento de brasilidade que nós tivemos ontem. Por incrível que pareça, sem um piloto brasileiro, nós fomos campeões ontem junto com o Lewis Hamilton. A atitude que ele teve, a grandeza de levar a bandeira brasileira, a gente está precisando tanto disso, né? A gente tá sem ídolos, eu acho que no esporte do Brasil. Tivemos, claro, a Olimpíada com vários jovens se destacando, mas em esportes que ainda não são, digamos assim, de conhecimento grande do povo brasileiro. E o automobilismo, ele tem essa vertente, né? Desde os anos 70, 80, 90, nós fomos, digamos assim, entre aspas, mal acostumados a ter vitórias, a ter campeonatos mundiais, e ficamos órfãos depois da saída do Felipe Massa, que foi o último brasileiro que esteve com vitórias na Fórmula 1. Então o Hamilton, com aquela atitude, ele resgatou para nós um sentimento de brasilidade esportiva que estava faltando, viu, Cláudio? E o comportamento da torcida em Interlagos, né, que é único no mundo, né? É um comportamento de paixão que é semelhante ao futebol, né? A gente vê na Premier League, né, por exemplo, a torcida apaixonada lá pelos clubes de futebol, mas na Fórmula 1 a torcida é sempre muito comedida, assim, é claro que vibra, etc., mas não tem nada comparado com o que a gente viu ontem, né, Sérgio? Não, a torcida é um show à parte, né? A torcida com camisetas, com cartazes, com bandeiras, a torcida dividida, porque, diferentemente de um estádio de futebol, onde tem torcida de um lado e de outro, são 2 times, as torcidas são múltiplas, são variadas. Tinha torcedores da Ferrari, tinha torcedores da Williams, com esse fenômeno George Russell, torcedores, claro, da McLaren. A McLaren é uma equipe muito querida pela nossa lembrança dos grandes brasileiros que passaram por lá, das vitórias do Ayrton Senna, e mais ainda a Red Bull e a Mercedes, que estão no topo hoje, né, da categoria, e tem muitos e muitos torcedores. Então foi uma torcida dividida, mas que no final de tudo ficou num som uníssono, né? numa só onda, numa só torcida, numa só vibração com o Lewis Hamilton. Ele conseguiu ontem unir todas as torcidas.
e é muito legal a gente ver nos autódromos que, diferentemente do futebol, não tem violência, né? Não existe esse confronto, né? Pode haver um grito a mais, um grito a menos, mas não tem aquele confronto, e no final o pódio foi absolutamente sensacional. É verdade, né, Sérgio? E assim, pessoas fantasiadas, né, grupos, né, que costumavam vir para São Paulo para acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1, que ao longo dos últimos anos aí foram perdendo interesse pela forma como a Fórmula 1 estava sendo tratada aqui no Brasil. E nessa temporada, né, a Band mostrou bastidores, trouxe de volta nessa paixão do brasileiro pela velocidade, tanto é que o resultado foi um autódromo lotado, mesmo antes de sabermos que teríamos tantas emoções no fim de semana proporcionadas por Lewis Hamilton e também, claro, por todos os participantes dessa corrida. O campeonato agora fica mais emocionante, porque caiu a vantagem do Hamilton para o holandês, Max Verstappen, e agora nós vamos ter mais 3 provas. O que você projeta daqui para frente, hein, Sérgio Maurício? Olha, Pedro, são 14 pontos só de vantagem do Verstappen, que é primeiro, para o Hamilton, que é segundo, e vamos ter uma situação bem diferente. São 3 corridas. Agora, no próximo domingo, nós teremos o Grande Prêmio do Catar, que é uma pista que foi utilizada pela moto velocidade e por outras categorias do automobilismo. A Fórmula 1 nunca andou lá, quer dizer, uma pista sem referências, todo mundo chega zerado, porque geralmente quando as equipes chegam nas pistas, nos circuitos tradicionais, eles já têm, digamos, aquele setup, aquelas informações todas em que eles se baseiam para colocar o carro na pista. Diferentemente disso, Qatar, o autódromo de Losail, nunca foi utilizado pela Fórmula 1. Vamos ter depois uma sequência de mais 2 corridas no Oriente Médio, e em Jeddah, na Arábia Saudita, nós teremos um grande prêmio que é inédito. É uma pista que ainda não está pronta. Por incrível que pareça, tiveram todo o tempo e o dinheiro necessários. Lá não falta dinheiro, né? E o autódromo não está pronto ainda. Quer dizer, é uma pista que tem menos referência ainda para a Fórmula 1. E depois Abu Dhabi, que teve uma modificação, a retirada de 2 chicanes que, digamos assim, atrapalhavam um pouco o desenrolar da prova, e deve ser uma prova também bastante interessante, e vai ser o momento final, o ápice do campeonato, a 22ª e última etapa. Então temos 3 provas agora que são incógnitas para as equipes. Então eu acho que isso, melhor do que isso, impossível. E a gente vai curtir tudo aqui na tela da Band e no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito bem, Sérgio Maurício participando ao vivo conosco aqui, receba todo o carinho da nossa audiência, parabéns pelo trabalho, estaremos, claro, sempre na escuta aí, acompanhando e torcendo pela Fórmula 1, pelos próximos fins de semana, nesses últimos grandes prêmios. Sérgio, vai descansar um pouco aí que você precisa, meu caro, e muito obrigado por participar mais uma vez ao vivo aqui da Rádio Bandeirantes. Olha, foi um prazer enorme participar aqui, mais ainda de poder narrar ontem também pela Rádio Bandeirantes. Eu tenho repetidamente dito isso aqui, antes de ser jornalista, eu já era radialista, então eu tenho um enorme prazer em trabalhar em rádio, e ontem nós entramos em cadeia com a Rádio Bandeirantes, e para mim foi um prazer muito grande. Cláudio Humberto, mais uma vez, muito obrigado por ceder esse espaço e por estar aqui junto com você. Você, para mim, é uma referência no jornalismo, eu já lhe falei isso. E, Pedro, eu estou sempre à disposição. Hoje eu não vou descansar, não. Apesar de ser 15 de novembro, feriado, eu tenho uma maratona de rádios, e eu vou participar do Jogo Aberto, e depois de noite do programa do Neto. Eu ainda vou falar bastante de Fórmula 1 nesse dia de hoje e durante toda a semana, para a gente se preparar para o GP do Catar. Um grande abraço a todos os ouvintes do Jornal Gente, e eu estou sempre à disposição, e quero mandar um abraço especial para todos vocês que nos acompanharam aqui nesse domingo. Muito obrigado. Valeu, Sérgio Maurício. Parabéns, conosco, Sérgio. Ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes.